vem despontando, nos oferecendo o dia que chegou. Acordando a natureza de tantas belezas que meu Deus criou. Passarinhos se encarregam de fazer a festa com o seu cantar. Então agradeço a Deus porque estou presente aqui neste lugar. Bom dia, irmãos e amigos, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, sou o irmão Adriano Montalvão. Desejo muito que este culto doméstico traga paz, ânimo e, acima de tudo, eleve a fé de cada um em Cristo Jesus e que ele possa ser uma bênção no decorrer deste dia. Um abraço fraternal. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão acompanhando conosco mais essa programação. Eu sou a irmã Ludmila, estou aqui ao lado desse ministério, feliz e alegre em saber que vocês estão mais uma vez nos acompanhando nessa programação. Como já ouvimos com o hino que foi rodado, para nós é uma alegria saber que amanheceu o dia, que o sol raiou e Deus nos permitiu viver mais uma vez. Que Deus abençoe a todos e que essa programação seja uma bênção no decorrer do seu dia. Deus te abençoe. Bom dia, Pastor Mauro. Bom dia a toda a igreja. Bom dia a todos que nos acompanham diariamente neste canal. Se você deseja deixar o seu testemunho ou pedido de oração, estamos deixando disponível um link aqui na descrição deste culto doméstico. Ou você pode entrar em contato com o Pastor Cleudson neste número, 62 999 09 59 46, que será enviado o link. Convidamos a você a assistir todos os nossos cultos domésticos que é apresentado neste canal às 5 horas da manhã, de segunda a sábado. Temos cultos às quartas e sexta-feira, com início às 18h30, no domingo às 8 horas e 18 horas. E agora vamos continuar sendo muito abençoados com a palavra do Pastor Mauro. Deus abençoe. Aqui chegamos pela fé, com as boas novas do Evangelho. Cada dia, se você acompanha, o que não é bom, mas se você acompanha jornais, notícias do mundo todo, você só vai ver más novas. Notícias aterrorizantes, notícias que deprimem, que causam extrema ansiedade, perturbam o espírito, tira a alegria da salvação. Basta a gente pensar assim, tudo que está acontecendo no mundo hoje é sinal da vinda de Jesus. O melhor que eu faço é não ficar tomando muito conhecimento, não. E nos ocuparmos mais com coisas que traz edificação, né? Eu não ocupo tempo aqui com essas coisas, não. Falo, é claro, sinais da sua vinda.
e aponta alguns sinais, mas com a mensagem, com a Bíblia, né? Mas novas más notícias, né? Novas más notícias. Tempo que se lia jornal, um senhor pegou um jornal para ler, a esposa perguntou: há alguma novidade? Ele disse: não, só novas pessoas envolvidas. Mas novidade nenhuma, é crime, é sequestro, é assassinato, é cadeia, é morte, é droga. Há alguma novidade? Não, só novas pessoas envolvidas, mas os acontecimentos são os mesmos. E é assim. Mas aqui nós trazemos boas novas do Evangelho. E cada dia novas pessoas estão sendo envolvidas nessas boas novas, neste Evangelho, nas bênçãos que este Evangelho traz. Graças a Deus estamos recebendo contatos de muita gente pelo telefone que o irmão Aías Davi e a irmã Sara sempre citam. Cada dia a gente pode ver novas pessoas envolvidas nisso, nas bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Nos comentários, né, desse culto doméstico, eu aprecio todos os dias, ao final do dia. Não tenho tempo, condição de responder para todos, mas a gente intercede por todos. Então a gente vê que sempre tem novas pessoas envolvidas conosco, nisso aqui. Envolvidas com o céu, se envolvendo com o arrebatamento cada vez mais, se envolvendo com a comunhão, se envolvendo com o companheirismo divino, se envolvendo com a palavra a ponto de se tornar a palavra. A igreja vai se tornando a palavra. Então é muito bom a gente ver novas pessoas. A gente está percebendo que o número de pessoas inscritas está subindo. Isso significa que novas pessoas estão se envolvendo com as boas notícias, com as coisas boas, com o verdadeiro sentido deste Evangelho, o verdadeiro sentido desta gloriosa mensagem do Evangelho. E, às vezes, muitas coisas vão perdendo sentido para os cristãos, né? Mas, através da pregação desse Evangelho, as coisas vão tomando sentido. Então, isso nos alegra, né? Ao ver que nós não estamos trabalhando em vão, nós estamos trabalhando sozinhos aqui. Eu não estou falando sozinho, né? A igreja faz o culto doméstico conosco. E os irmãos também de fora fazem o culto doméstico. E é tão bom a gente ver aí também os irmãos manifestando que gostou, né? O seu clique aí no gostei, isso é muito bom. Vamos nos envolver com o arrebatamento, vamos nos envolver com esta missão, esta gloriosa missão. Bom, aqui nós vemos o louvor de Deus, né? Aos seus filhos, de maneira tão amorosa e carinhosa. Agora aqui nós encontramos a queixa de Deus com essa igreja de Éfeso. Um elogio e uma queixa. E assim a gente vê em várias cartas, mas não tem elogio para a última era, não. É só repreensão, não tem elogio, não. Para essa última era, na qual ajuntou todos os males de todas as eras. Se ajuntaram nessa, jezabelismo, balanismo, tudo quanto é ismo, se ajuntou nessa. E é a era mais tenebrosa de todas as outras 6. A repreensão é esta: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Nossa, tão cedo, né? Já na primeira era, já a igreja deixando o primeiro amor, deixando a primeira caridade. Que coisa, né? Aquele fervente desejo de agradar a Deus e a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito, tudo começa a esmorecer. Em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus,
ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. A igreja que recebeu um elogio tão bonito, né? Um reconhecimento, um louvor, eu sei as tuas obras, o teu trabalho. Agora começa a esmorecer, a afastar, deixar o primeiro amor, deixar a primeira caridade, como casal, né? O casal se casa, lua de mel e aquele amor ardente no início, e aquela paixão, né? Aquele amor fervente mesmo, os primeiros dias do casamento, na noite de núpcia. Mas, às vezes se casam, viajam, faz um tour, um turismo, viaja e para a lua de mel, muitos deles já voltam brigando. E logo aquilo vai acabando, aquela atração vai diminuindo, aquela admiração vai diminuindo, e vai esfriando, e vai deixando o primeiro amor. Quantas esposas hoje têm saudade dos primeiros dias do casamento, do primeiro amor? Quantos maridos têm saudade do primeiro amor? E lua de mel, e um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes já começam as brigas. Mas o certo é que lua de mel nunca deveria terminar. Deveria perdurar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50. Nunca perdurar, né? Nunca acabar. Mas a igreja, essa igreja lá de Éfeso, lá no início da era, lá no ano 53 a 170, já começou a afastar do primeiro amor. E agora, hein? 2000 e tantos anos lá, já longe da origem, né? Da igreja de Éfeso. É trágico isso, né? Agora, para compreender isso, você precisa compreender que o Espírito Santo não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era, que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Durante esses 120 anos. Agora, a história continua repetindo-se a si mesma. Todos já sabem disso, todos já notaram isso, como a história se repete. Nada é novo, é só a história repetindo. Não tem nada novo, nada novo. É só a repetição da história. Você vai notar que isso já aconteceu lá no passado. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração, só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas, porém na quarta geração, pode não haver qualquer vestígio da chama original. Apagou. Então Deus acende um fogo novamente. E o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isso não existe na palavra. Sucessão apostólica. Crentes verdadeiramente nascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional. Se organizaram.
O que virou hoje? Aquele movimento pentecostal que Daniel Berg e Gunnar Wingre trouxeram para o Brasil. O que virou isso hoje? O que os pentecostais viraram hoje, os pentecostais denominacionais? Que Pentecoste não é uma denominação, Pentecoste é uma experiência que nunca deve acabar, nunca deve apagar. Mas o que virou os pentecostais hoje? Para onde foi o louvor dos pentecostais hoje? E muitos movimentos que foram começados por Deus, por homens usados por Deus, se tornaram uma carcaça organizacional. Só isso. Denominacional. Mundana. O mundo tomou conta de tudo. Existe um provérbio: se não pode com eles, una-te a eles. Não pode com o mundo, então traz o mundo para dentro da igreja. Para não perder a igreja. Para não perder os contribuintes. Crentes na igreja hoje são mais vistos como contribuintes. Então, um crente, um cristão que não tem muito para contribuir, não é muito visto, não é muito aceito, não. A intenção não é mais um eleito para acontecer o arrebatamento, não é mais um contribuinte para a igreja. Queremos alcançar 1 milhão de cristãos. Cristãos nada, que é 1 milhão de contribuintes, de ofertantes. A igreja cresça, Senhor, manda mais, Senhor, que a igreja possa crescer. Para que quer que a igreja cresça? Quantidade. É quantidade. Quanto maior a quantidade, cadê a qualidade? Quanto maior a quantidade de membros, maior a quantidade de finanças, né? De numerários, de cifrão. O que eles veem na sua frente é cifrão. É dólar. Existe aí, né, um ditado: funde uma igreja e você vai ficar rico em 1 ano. Visão não é salvação de alma, não. Por isso são carcaças organizacionais. Eles não são cristãos, são apenas religiosos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem. Você começa com, vimos aqui, a manifestação, né? A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, por isso Deus não tem netos. Deus tem filhos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Mas todas essas pessoas estão agora ajuntando-se pela vontade do homem para formar grandes denominações, uma grande competição, cada uma querendo ser maior do que a outra. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus. Nem por um momento digo isto. Mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. Mas é claro que não são. Eu conheci muito o movimento pentecostal na década de 60. Na década de 60, eu era criança ainda. Mas me lembro muito bem. Meu pai era um obreiro assim muito atuante nesse movimento pentecostal. Meu Deus, eles não são mais os mesmos, não são mais os mesmos. Não. Cadê aquele avivamento com os hinos da harpa cristã? Cadê? Cadê aquele avivamento com as bandas que saiu pelas ruas? E não precisava nem de, antes mesmo das pregações, só com os hinos sacros, sem bateria, sem nada disso.
almas vinham, pessoas vinham, caíam de joelhos no altar, se rendiam ao Senhor. Mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. Aplicando isso para a nossa era agora. O que virou aquele movimento, meu Deus? Aquele movimento que era chamado de batismo do Espírito Santo. Em que línguas estranhas e profecias era chamado de batismo do Espírito Santo. Cadê aquilo? Temos que ser agradecidos demais a Deus, por esse fogo original estar aceso ainda nesses dias no nosso meio. Há um halo de luz ainda para os eleitos nesses últimos dias, que sabem que a evidência do batismo do Espírito Santo não é dons carismáticos, embora os dons carismáticos tenham seu lugar na igreja. Mas não são evidência do batismo do Espírito Santo. A evidência do batismo do Espírito Santo é a obediência completa à palavra de Deus. E a prova do batismo do Espírito Santo é fé genuína em toda a palavra de Deus. Se há fé genuína em toda a palavra de Deus, há obediência genuína em toda a palavra de Deus. Nos alegramos, Senhor, com estas verdades. Embora o mundo esteja nesta condição, embora a era esteja nesta condição, morna, vomitada da boca de Deus. Vomitada da boca de Deus quer dizer Deus não fala com a era mais. Deus não fala com esse mundo organizacional mais. Ele está falando com os eleitos apenas, ao que vencer. Aquele que abrir a porta, porque ele bateu na porta da igreja, mas a igreja não abre a porta para ele. Quem bate, bate do lado de fora. A igreja laodiceiana não abre a porta para ele mais. Então ele fala agora individualmente com os eleitos. Aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Graças a Deus, porque neste momento estamos ceando com o Senhor. Estamos comendo do pão da vida. Graças a Deus, ó Pai, por esta maravilhosa revelação da Tua palavra. E estes sinais acompanham os que crerem. A cura divina acompanha os que crerem. Os livramentos, todas as bênçãos acompanham, os sinais acompanham os que creem. Que todo o teu povo seja abençoado com todas as bênçãos, com todos os sinais que seguem a tua palavra, que seguem o Evangelho, que seguem aqueles que creem neste bendito Evangelho, no poderoso e inefável nome do autor do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Jamais se mede o amor de Deus, mas
show me